Olha, tu sabe o que é viés de informação? Claro que eu sei, é quando tu pede uma informação na rua e te mandam pro caminho errado. Gol na trave, gol na trave, gol na trave, gol! Não é exatamente isso, mas é quase isso sem ser isso. É o quê? Fica aqui comigo que em poucos minutos eu te explico melhor. Produção, roda a vinheta! Eu sou a Adri Toigo e esse é o canal Educação Física com Vinho. No vídeo anterior eu defini o conceito de viés e ainda expliquei o que é o viés de seleção, que eu vou deixar aqui em cima no card e aqui embaixo na descrição. Hoje a gente vai adiante definindo o segundo tipo de viés, que é o viés de informação. O viés de informação é a distorção nas estimativas de efeito em decorrência de erros sistemáticos nas aferições das variáveis preditoras e de desfecho nos estudos. Por esse motivo, também é chamado de viés de aferição. Então ele é um erro de medida. Isso! Ai, Adri, obrigada. O pesquisador vai ter que lidar com o viés de informação quando a medida individual das variáveis ou a classificação do desfecho ou do preditor não são precisas, ou seja, não medem certinho o que elas deviam medir. Isso pode acontecer por causa das definições inadequadas das variáveis lá na escrita do projeto, ou então porque os procedimentos de coleta de dados não são padronizados. Tipo, cada um da equipe coleta os dados do jeito que bem entender ou faz de um jeito incompleto que acaba dando erro na classificação dos sujeitos de pesquisa em relação às variáveis de interesse. Olha a bosta! Esse erro de classificação dos participantes pode ser diferencial ou não diferencial. Mas antes de eu te explicar, deixa um joinha para dar uma ajuda no engajamento, já que esse vídeo vai ser tão curtinho que quando tu menos esperar, já acabou. O erro diferencial acontece quando o erro de classificação é diferente entre os grupos de estudo. Esse tipo de erro pode levar os resultados para qualquer direção, subestimando ou superestimando as diferenças entre os grupos e, consequentemente, as estimativas de efeito. Vou te dar um exemplo. Tu vai coletar dados em duas academias. Numa tu vai ter o grupo experimental e na outra tu vai ter o grupo controle. Cada uma dessas academias tem a sua própria balança. E se o controle ponderal for uma das tuas variáveis de interesse e essas balanças não estiverem calibradas direitinho, vai ter viés. Mas se o pesquisador for trabalhar só com a diferença entre o pré e o pós, isso vai ser um erro grave? Boa pergunta! Talvez não, mas a questão é que tem um erro na calibração da tua linha de base, além desse viés de informação, ainda vai te dar de brinde um viés de seleção. Ah não, sério? Pois é, melhor aferir tudo certinho. Mas ainda tem o erro não diferencial, que acontece quando o erro de classificação não muda entre os grupos de estudo, mas enviesa a pesquisa por causa da diminuição das diferenças de resultado entre os grupos, meio que anulando erroneamente essas medidas. Mas por que essas coisas acontecem? Pode ser por uso de procedimentos diagnósticos de baixa sensibilidade ou especificidade, por uso de instrumentos de coleta de dados de má qualidade. Equipamento vagabundo! Eu disse de um jeito mais elegante, mas pode ser. Outra coisa que dá esse tipo de viés são procedimentos de entrevista não padronizados. Os registros de dados podem estar incompletos e por aí vai. Independente da origem, o resultado vai ser uma classificação errada dos participantes do estudo quanto a ter ou não a variável preditora e ter ou não o desfecho. E agora eu vou te dar umas dicas bônus. Os estudos retrospectivos podem apresentar um tipo de viés de informação bem importante, que é o viés de memória. Ou seja, o pesquisador vai depender da memória do participante. Normalmente, quem está doente lembra melhor de alguns detalhes de uma doença do que quem já passou por ela há algum tempo. Mas pode não ser só isso. Por exemplo, eu publiquei um estudo há algum tempo com a professora Daniela Ongarato sobre lesões no triatlo e dependendo da janela de tempo que a gente pergunta sobre as lesões sofridas pelos atletas, o respondente pode ter esquecido de alguma lesão que ele teve há sei lá eu quanto tempo atrás. Então esse período é importante. Nesse tipo de pesquisa, não adianta a gente perguntar, por exemplo, quantas lesões a pessoa teve treinando triatlo nos últimos 10 anos, porque alguma lesão sempre vai ficar de fora pelo viés de memória.
A propósito, se tu quiser ler os resultados desse estudo que eu fiz com a prof. Daniela, deixa aqui nos comentários que eu mando o link do artigo. O último viés de hoje é o viés do observador, que é a influência na medida causada pelo pesquisador ou por alguém da equipe dele que faz essa medida. Isso pode acontecer quando o pessoal da equipe que vai realizar as aferições conhece as hipóteses de pesquisa e os grupos de comparação. Ou seja, eles sabem quem é controle e quem é experimental. E aí cabe um alerta de chinelagem. Alguns membros ou o próprio pesquisador, se forem tendenciosos, podem influenciar ou dar uma certa forçadinha nos resultados e até mesmo implicar em erros de classificação dos participantes. Não faz isso. Isso é um desserviço para a comunidade científica. Você não é tão bom assim, é um fracassado. Se tu tá vendo que o resultado não tá comprovando a tua hipótese, tá tudo bem. Aliás, eu já te falei sobre teste de hipóteses nesse vídeo que vai ficar aqui no card e aqui na descrição. Um jeito de evitar viés de observador é que a equipe de coleta de dados se limite a coletar os dados seguindo rigorosamente todos os protocolos, mas sem saber de que grupo é cada pessoa e o que se espera das variáveis coletadas em termos de hipótese. No próximo vídeo eu vou te apresentar mais um tipo de viés, que é o viés da confusão. Oba! Treta? Treta é comigo mesmo. Não é esse tipo de treta, sua lesada. Te inscreve no canal e ativa o sininho para não perder o vídeo e aprender direitinho sobre esse e outros assuntos que a gente te explica por aqui. Mas se ainda não for o suficiente, eu vou te deixar aqui o nosso e-mail para tu entrar em contato caso tu precise de um atendimento mais exclusivo para o teu trabalho de pesquisa. As nossas mentorias são top e tu vai aprender a fazer pesquisa séria e confiável. Mas corre que a gente está com poucos horários vagos. E para terminar, confere o que a gente está aprontando lá no nosso perfil no Instagram, que é o EFI com Vinho. Hoje eu vou ficando por aqui. Um beijo da bruxa e até a próxima! Hoje a gente vai adiante definindo se poderal for uma das tuas variáveis de desfecho e ela for... Mas antes de eu te explicar essa diferença, deixa um joinha. E essas balanças não tiverem... Ah, tá difícil de sair essa parte, que foi o que eu te expliquei no vídeo passado. Porque algumas vezes...